mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, mais aumenta. A pequena Beatriz tem razão. Mentir nunca é a melhor saída para a solução de um problema. E os estudantes aprenderam essa lição na prática. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Na escola José Luiz Saceron, os professores decidiram aproveitar o dia 1º de abril para mostrar aos estudantes o quanto é prejudicial contar uma mentira. Na maioria das salas, eles foram incentivados a lerem frases de impacto para os colegas e, com certeza, vão pensar 2 vezes antes de decidir não contar a verdade. Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Eu aprendi que a mentira é uma coisa que às vezes a gente tem que usar ela para resolver uma situação. Só que às vezes a gente mente por brincadeira, só que às vezes acontece uma coisa que a gente não queria que acontecesse. Tipo, se uma pessoa fala uma mentira para outra pessoa, a outra pessoa acredita, e essa pessoa fica acreditando, daí ela fica com aquela coisa dentro dela. Eu acho que é um tema que precisa ser trabalhado nos dias atuais, a questão da responsabilidade, a questão de assumir, né, aquilo que a verdade, né, na sua vida. Eu acho que é um tema assim que, apesar das pessoas não darem muita importância e levarem como uma forma de brincadeira, né, a criança, ela brincando, ela vai compreender a importância de estar, né, sendo sincera, sendo verdadeira e autêntica em sua vida. É possível ensinar as crianças de maneiras divertidas e a brincadeira acaba se tornando séria. Por aqui, os alunos ouviram a música da Dona Baratinha, clássico infantil que retrata bem o tema. A caixa é passada de mão em mão e quando a canção para de tocar, é preciso responder uma pergunta. Este outro grupo aprendeu as consequências da mentira através da Walt Disney, com o clássico infantil Pinóquio. A cada mentira, o nariz do menino de madeira crescia e os professores deram ênfase à história, mostrando para a criançada o quanto mentir pode ser ruim e prejudicial para a vida das pessoas. Eu aprendi que não pode mentir. Cada vez que ele mentia, o nariz dele crescia. Passar bons valores, né? Aproveitando o dia da mentira, falar que a mentira dói na consciência, né? E mostrar que isso pode doer na consciência deles, né? Que o grilo falante, que o Pinóquio tinha o grilo falante, porque ele não tinha consciência, mas que nós temos essa consciência que fala pra gente o que é certo, o que é errado. E que vale a gente estar ouvindo a nossa consciência. Esse trabalho realizado na escola José Luiz Saceron é exemplo de como podemos ensinar às crianças os valores que elas vão levar por toda a vida. O exemplo tem que partir dos pais. De acordo com a psicóloga Franciane, o hábito de mentir surge quando a pessoa quer evitar uma situação constrangedora, mas as consequências podem ser mais devastadoras do que se tivesse optado pela verdade. A questão da mentira é sempre um tabu, é algo muito sério, né? Porque desde pequenininho a gente precisa ensinar os valores para a criança, ensinar o valor de ser sincero, de ser honesto, de sempre falar a verdade, né? Existem muitos recursos para trabalhar com as crianças, historinhas como a do Pinóquio, a do Pedro e o Lobo, onde incentiva a criança a sempre estar falando a verdade. E sempre estar conversando, explicando o valor de se falar a verdade e que não é muito legal contar uma mentira, né? Porque ela traz por si só algumas consequências que às vezes são muito desagradáveis, né? E às vezes em alguma situação acontece que o pai acaba contando uma mentira na frente da criança e ela identifica que aquilo é uma mentira, né? Então eu acredito que seja melhor o pai mostrar para a criança que ele errou. Talvez ele até precise passar pelo constrangimento de dizer para o filho que ele errou, mas explicar que a mentira não é legal. Mostrar para ele que o que ele fez não foi certo. Porque é a melhor forma de ensinar a criança, né?
A dona de casa, Cássia, acompanhou os trabalhos da filha Júlia na escola e ficou satisfeita com o resultado. Na opinião da mãe, a verdade deve sempre prevalecer. O mentiroso faz 2 esforços: mentir e segurar a mentira. Acho que a gente, desde pequeno, desde pequenininho, a gente tem que aprender a falar a verdade para eles. Mesmo que doer, acho que a verdade eles vão crescer mais, porque eles não vão passar isso para frente, né? E é muito bom o que eles fizeram hoje, que é um incentivo, que a verdade sempre vai valer mais do que a mentira. Então, desde bebezinho, a gente já tem que aprender a falar a verdade para eles, em todos os instantes. A gente nunca pode mentir, falar que vai comprar isso para enganar a criança. Não, a gente tem que ser sempre sincero com eles, desde pequeno, porque aí a gente vai colher aquilo que a gente planta. Pregar mentiras em 1º de abril é uma brincadeira saudável, porém o respeito e o cuidado devem ser lembrados para que ninguém saia prejudicado. A honestidade é a base para qualquer relacionamento humano. Ele foi criado como uma brincadeira, né? Mas como é uma brincadeira e as crianças na faixa etária que elas estão, elas aprendem através das brincadeiras, utilizando essa brincadeira da mentira, o pessoal consegue trabalhar o sentido, né, oposto à importância da verdade, né? E as consequências que a mentira pode ter na vida das pessoas. É como a história do Pedro e o Lobo que eu estava te dizendo. O Pedro, ele era um menino que sempre mentia, e o dia que ele precisou dizer a verdade, ninguém acreditou. Então, por mais difícil que às vezes seja dizer a verdade, é sempre melhor optar pela verdade e não pela mentira, né? Mentimos aqui, ali e lá, mas à noite a consciência reclama. Sou feito de juntas e posso dobrar do pescoço até o meu calcanhar. Tenho juntas na frente e juntas atrás. Se não fossem as juntas, iria quebrar.